Você está pensando em comprar um carro? Já comprou um carro aqui no Canadá? Mesmo que você tenha acabado de chegar, está planejando vir, ou já mora aqui faz um tempo e está pensando em comprar um carro, tem alguns custos adicionais que você provavelmente não pensou ou ainda não sabe. Eu, infelizmente, fui conhecer esses custos. Alguns deles eu já tinha uma ideia, por já ter carro no Brasil, porém aqui não foi no meu budget quando eu estava pensando em comprar um carro. Então eu vou falar aqui mais ou menos algumas coisas que você deve colocar no seu orçamento quando você estiver pensando em comprar o carro. Um deles que eu acho que é importante falar, que muita gente não pensa, mas é lavar o carro. Lavar o carro tem um custo que você deve considerar, tá bom? Em média, uma lavagem de carro num posto de gasolina custa entre 8 a 15 dólares. Em alguns lugares mais especializados pode custar até mais 30, 40, 50 dólares. E tem alguns lugares que são self-service, que você vai lá, você mesmo, e é contado por minuto, né? Então esse é o mais barato, a lavagem obviamente não fica aquela maravilha como se você tivesse feito uma lavagem mais profissional, mas dá para levar no dia a dia, né? Essas garagens self-service que você paga por tempo normalmente é por volta de $1, então quanto maior o carro, mais você vai gastar. Eu coloquei em média, se você fizer uma lavagem por mês, que é muito baixo no inverno, algumas pessoas lavam mais, algumas pessoas lavam menos, depende do que você gosta, né? De como você trata o carro. Mas eu vou colocar aí pelo menos 2 lavagens por mês, cerca de $10 cada lavagem, mais $240 por ano que você vai gastar em só lavar o carro. Outra coisa relacionada com lavar o carro são os limpadores de vidro, né? Aquele líquido que você coloca para limpar o vidro. Esse líquido aí sai em média, entre 4 a 5 dólares. Você vai usar um galãozinho ali de 3 litros pelo menos uma vez por mês. Então, mais ou menos, mais 50 dólares pelo menos por ano. No inverno se usa muito, muito, muito. Eu uso mais no inverno do que no verão e tem alguns especializados para verão, para inverno. O preço não muda, mas é um gasto que você vai ter. Então, juntando com a lavagem, vamos botar aí 300 dólares por ano só para ter a manutenção do carro, né? Só para ter o mínimo ali. Outra coisa que a gente nunca pensa muito, mas eu acho que é muito importante você considerar quando você estiver comprando o carro, é a manutenção. Quanto maior o carro, mais caro vai ser a manutenção. Em média, a gente vai colocar aí 2 manutenções, 2 vezes que você vai pagar por manutenção por ano, em média de 200 dólares cada uma, mais 400 dólares por ano em manutenção, tá? A manutenção que a gente está falando é troca de óleo, é revisão do carro, esse tipo de coisa. Outro gasto com veículo que é obrigatório aqui no Canadá, muitos de vocês já devem saber, que se você está pesquisando para carro, você já sabe mais ou menos isso, é seguro, né? Seguro é obrigatório, você não pode dirigir sem seguro. Uma média de seguro vai ser muito difícil de dar uma média exata, porque varia muito de província para província. Algumas províncias é muito caro, algumas províncias têm um seguro com uma empresa só. Por exemplo, em Manitoba você tem uma seguradora só, em alguns lugares você tem opções. Mas vamos colocar em média 1.500 mínimo, tá bom? Se você paga menos do que isso, ótimo. Se você tem uma empresa boa que considera histórico do Brasil, coloca aqui no comentário, deixa essa dica aí pro pessoal. Uma dica que é muito boa é, assim que você chegar, já trabalha na carteira de motorista, porque o tempo de carteira influencia no valor do seu seguro. Obviamente, para algumas pessoas esse seguro vai ser muito maior, o valor dobrado que eu vou falar aqui, que é média de 1.500, tá bom? Então, se você tiver um seguro anual de 3.000, não se assuste assim que você chegar. Mas em média aí 1.500 a gente vai colocar para dar um cálculo bacana. São 2.200 a mais que você vai gastar por ano, que você ali não estava considerando. Obviamente que a gente sabe que vai gastar com combustível, com gasolina, e a gente não sabe muito quanto, né? Então, eu moro em Alberta, eu moro em Calgary, o preço da gasolina aqui, a média vai ser de $1 por litro. Então, a média de um canadense nos últimos anos foi de cerca entre 15 a 20 mil quilômetros por ano de quilometragem que você anda com o carro. Então, mais ou menos na média aí, se um litro custa $1 e eu dirijo 15 mil quilômetros, então 1.500 dólares, né? Para a gente continuar nosso cálculo, tem duas coisas que eu acho que é importante você planejar e colocar isso no orçamento, tá bom? Que são pequenos reparos. No Canadá, durante o inverno, tem bastante rock chips, aquelas pedrinhas que ficam no pneu. Essas pedrinhas ocasionalmente causam danos na lataria e no vidro, muito comum. Aqui em Calgary é muito normal você ver bastante o vidro da frente, né? O windshield do carro
rachado, existe uma troca frequente. Então reparos a gente vai colocar em média aí de $200 de reparo por ano. De novo, diluído, pode ser que você não tenha, espero que você não tenha, mas pode ser que você tenha uma batida de porta, uma correção na tinta, algumas coisinhas. Então a gente vai colocar mais $200 aí por ano de reparo que você vai. Outra coisa que eu acho que é importante, que a gente acha que a gente nunca vai ter multa, nunca vai ter nenhum problema, mas as multas acontecem, existem bastante speed traps nas cidades, nas zonas residenciais, nas zonas escolares. Então, vira e mexe, por mais cuidadoso que você seja, por mais que você use o Waze para tentar, sabe, minimizar isso, eventualmente você vai tomar uma multa. Pode ser que não seja de velocidade, até uma multa de estacionamento. Tá? Uma multa de velocidade pode chegar em $300, $400, tá bom? E se você pega estrada frequentemente, a chance de você tomar uma multa é maior. E se você tiver também fazendo skip the dishes, algum trabalho que utilize o carro, as suas chances de tomar uma multa são maiores. Então a gente vai colocar na conta aí $100 de multa por ano. $100 de multa por ano, só para você ter uma base. Uma outra coisa que eu acho que as pessoas esquecem quando ela tem carro, por mais que você não pague estacionamento aqui na grande parte dos estabelecimentos comerciais, nem todos os trabalhos, nem todos os lugares que você vai de carro, você vai não pagar. Se você tiver que estacionar perto de downtown, você vai ter que pagar o parking, senão você vai tomar multa, então aumenta lá o outro número. Estacionamento é uma coisa que, dependendo do seu trabalho, dependendo da localização, talvez você tenha que pagar estacionamento. Né? O meu trabalho eu pago estacionamento, $50 por mês, eu tenho que pagar estacionamento e é uma média ok. A gente vai colocar em média aí $50 por mês, tá bom? Alguns lugares também você tem free parking, mas você tem um preferred parking, que é um parking mais perto da onde que você tem que ir. Se você tiver que gastar, e a gente vai colocar. Se você não tiver que gastar, esquece, tá bom? Mas em alguns lugares talvez você tenha que pagar até parking no seu aluguel, onde você vai alugar o carro, o seu parking spot da sua casa e tudo mais. A gente vai colocar $50 de parking, tá bom? Tá? Seja onde você mora ou no trabalho, enfim, um parking, mais $50 por mês. Mais $600 aí que nem todo mundo vai ter que pagar, mais $600 por ano. Vamos arredondar aqui esses gastos para 5 mil, esse é um gasto para mais, tá bom? E por mês, então por mês, cerca de $415 que você vai ter gasto a mais só com o seu veículo. Tá bom? Juntando todas essas coisas. Obviamente que esse valor não vai ser gasto todo mês, esse valor é diluído. Por exemplo, o pneu de inverno, então vamos supor que você compre $1.000 que você vai gastar nesse ano, mas nos outros anos seguintes você não vai ter esse gasto. Mas vamos arredondar aqui para um pouquinho mais para baixo. Então vamos supor que você não tenha tantos desses gastos. Os gastos mais básicos, que você é sortudo, que você tem carteira do Brasil, que o seguro foi reconhecido, seu seguro é baixo, você anda pouco, você não tem acidente, não paga estacionamento, não tem multa, vamos botar o melhor cenário ali, seja mais ou menos de 3 mil por ano, tá bom? Dá $250 em média a mais por mês que você vai gastar para operar e ter o veículo, tá bom? Então acho que é uma conta que vale a pena você pensar. Obviamente que esses números vão variar de província, como eu já falei, mas vale a pena você botar no budget. Vamos supor que você fale, não, meu budget é $500 por mês que eu vou gastar com o carro. Vamos supor que as suas parcelas vão ser de $150, que é possível, muito possível. Tem muitos carros aí que você paga menos de $300 por mês, mais a gasolina e tal, e o seguro, você tá ali no budget de 500. Lembra desse número aqui, porque o seu número vai ser um pouquinho maior, você vai gastar um pouquinho mais que você não estava esperando. Se você tiver qualquer dúvida de carro, ideia, seguro, esses tipos de coisa, tá pensando para vir para cá, tá pensando em organizar as coisas, manda uma mensagem, tô aqui para ajudar todo mundo e é isso, tá bom? Um beijo, um abraço a todos e me segue no Instagram, as coisas estão todas aqui embaixo na descrição, beleza? Um abraço a todos aí, até a próxima.